Atos 12, de 1 a 17. Olha o que diz o texto. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Na verdade, para matar. Fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, eles faziam uma festa, era uma festa. O povo queria matar todos os apóstolos, matar os cristãos, fazia uma grande festa. E o rei queria agradar o povo. Para agradar o povo, o rei, o soberano, faz tudo. Fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, que era um outro apóstolo. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou Pedro no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 pessoas para cuidar de Pedro, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo, isso é, degolá-lo depois da Páscoa. Pedro estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere, a cadeia. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te, Pedro, depressa. Então as correntes, as cadeias, caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te, isso é, vista a roupa, cinge-te, e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo enveredaram para uma rua. E logo adiante o anjo se despediu dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao portão, veio uma criada chamada Rode, que, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, que lá estava Pedro. Então disseram: é o seu anjo. Então Pedro continuava batendo. Eles então abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal contra a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lado. Jesus aceita o culto dessa noite, aceita a nossa adoração, e agora pedimos a Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco, aclara esta palavra na minha mente, no meu coração, como na mente e no coração dos meus irmãos, de todos que estão nos ouvindo pela internet e pela televisão. Traga, Pai, algo novo para cada um de nós nessa noite, baseada na Tua palavra. Traga cativa toda a mente dispersa agora, Pai. Que esse irmão que está pensando em outra coisa, esta irmã, traga esta mente aqui, a Tua palavra, e ministra de maneira poderosa a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Meu Deus, rocha minha, Redentor meu. Amém.
Irmãos, eu quero falar hoje à noite sobre o poder da oração. Esse é o nosso tema, o poder da oração. Diga para o seu vizinho, poder da oração. Diga para ele assim do outro lado, creia no poder da oração. Poder da oração. É isso que nós vemos nesse texto aqui. Poder da oração. Presta atenção. Alguém disse que a melhor maneira para fazer uma igreja orar é colocar tribulação na igreja. Será, irmãos e irmãs, que nós temos que esperar tribulação para começar a orar? Eu acho que essa é a maneira mais inocente dos cristãos, dos crentes. Esperar chegar a tribulação, você começar a fazer Deus prioridade na sua vida. Aqui está um exemplo de uma igreja que orava incessantemente, que reunia para orar, que ficou firme na oração, diante daquela circunstância de dor, de separação, quando Pedro estava preso. Pedro era pastor dessa igreja, e eles sabiam que, como Tiago havia sido degolado, Pedro estava na fila, assim que terminasse a Páscoa dos judeus, ele seria também decapitado e morto. E a igreja se reúne para a oração. Irmãos, é uma grande verdade que na tribulação nós oramos mais. Mas nós temos que mudar essa prática na nossa vida. Nós temos que mudar isso dentro do nosso próprio coração. Porque quando tudo vai bem, nós oramos. Eu tenho certeza que você ora. Meu irmão, você ora. Meu irmão, você ora. Mas nós não oramos como deveríamos orar. A nossa oração, muitas vezes, ela é muito rápida, ela é temporária, ela acontece de vez em quando, porque nós não temos priorizado isso na nossa vida. Mas quando vem, irmãos, a tribulação, quando chega a crise, quando a gente pega um laudo médico, quando bate algo na nossa casa, quando nossa empresa, ela se desmancha, quando nós estamos diante de um acidente, quando nós estamos diante de uma circunstância, quando estamos numa encruzilhada, todos nós corremos para buscar a Deus. Nesses anos de pastorado, é isso que eu vejo. A pessoa quando entra no período de tribulação, aí ela quer Deus. Ela quer Deus. Vamos esperar Deus acordar a gente através de uma tribulação, meus irmãos, minhas irmãs. É hora de nós aprendermos a orar. E foi isso que nós vimos na igreja ali na Coreia. Um povo que ora. Você pensa, uma multidão, segunda-feira cedo, indo 5 horas para o templo. Eles oram das 5 às 7. Sai da oração, pega o carro, pega o metrô, pega o ônibus, pega um táxi, vai de carona, vai para o seu trabalho. Essa é a prática diária da igreja na Coreia. Segunda, domingo a domingo. Domingo a domingo. Domingo de manhã tem oração também. Multidões chegam mais cedo para orar. Eles ficam lá. Eles levam alguma coisa para comer. É impressionante, o povo fica lá. Você vê gente em todo canto da igreja. As pessoas não têm pressa para sair da igreja. As pessoas não vão correndo para a igreja. As pessoas não ficam olhando no relógio para saber se está demorando muito ou não. E olha, nós vimos lá, o pastor prega 1h30, 1h15, 1h20, todo domingo. E não sai uma pessoa. Não sai uma única pessoa do seu banco. É um povo que tem aprendido a ter prazer na presença de Deus. O povo tem aprendido a orar. Esse é o sonho de cada um de nós. Sabe, alguém já disse que o diabo muito pouco se preocupa quando você vem assistir os cultos. Você está indo para o culto, está excelente, pode ir para o culto. Ele não se incomoda muito quando você lê a Bíblia, porque ele sabe que muitos de nós lemos a Bíblia e não praticamos coisa nenhuma. Mas ele fica irado. Ele fica preocupado quando o cristão começa a orar, quando há oração na igreja, quando nós nos curvamos diante do Senhor. E quanto mais nós oramos, mais ele desaparece da nossa própria vida e ele vai embora, porque ele não tolera a oração na vida do cristão. E você que tem problema com o diabo, quer ficar livre dele, comece a orar mais. Aqui está uma igreja que nos ensinou a orar. O segredo da vitória da vida de uma igreja, irmãos, está na dimensão da profundidade da oração que existe na igreja.
Nós estamos orando todos os dias às 6:30 da manhã. A oração não tem sido prioridade na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que custa você levantar um pouco mais cedo, orar das 6:30 às 7:30? Você sai daqui, é maravilhosa a reunião de oração, daqui nessa manhã, e você vai entrar 8 horas do seu trabalho. Você chega lá, alegre, abençoado, fortalecido, e você tem muita coisa para fazer. Mas Deus já agiu no seu trabalho. Quando você chega, aquele grande trabalho ficou muito simples e leve, porque Deus foi na frente para ajudar você. Porque Ele viu que você estava de joelho, Ele viu que você clamava pela graça dEle, Ele viu que você confiava no poder dEle, e Ele vai na sua frente, porque Deus age no sobrenatural. Aqui está um exemplo de uma igreja, meus irmãos, que nos ensina a orar. Olha aqui o versículo número 1. Diz que agora o rei Herodes, que era o governador ali em Jerusalém naquela época, ele havia degolado Tiago, o apóstolo Tiago, e prendeu Pedro, para em seguida também matá-lo. E o versículo 5 diz que diante desse fato, o que a igreja fez? A igreja se mobilizou, a igreja fez um relógio da oração, e aquele pessoal se reunia, e diz o texto que a igreja orava de que forma? Incessantemente. Ela orava em perseverança, havia um clamor da igreja, eles oravam de maneira inteligente, eles estavam ali clamando pelo poder de Deus, porque eles criam que a oração pode mudar todas as coisas na nossa vida. É oração definida, é oração objetiva, é oração com alvo, é orar com uma agenda, é colocar a nossa vida diante de Deus, colocar: Senhor, essas são as lutas dessa semana, eu não tenho forças para mim mesmo. Nós vamos orando desta forma, irmãos. Eu tenho aprendido a orar. Nós estamos orando aqui, vocês sabem, mais do que nós já oramos no passado. Nós pastores estamos orando mais do que nós oramos no passado. A igreja está orando mais, mas nós estamos longe do ideal. Como você pode ficar 1 hora orando? Eu tenho desenvolvido na minha vida orar partindo da caminhada do povo no Êxodo. Porque ali eu vejo a providência de Deus, eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo Deus fazendo milagre, vendo Deus abrindo o caminho, Deus abrindo o mar vermelho e etc. Eu vou só intercedendo e colocando as nossas necessidades dentro do mar vermelho, dentro daquela situação toda, e vejo a libertação quando o povo é liberto, quando ele passa pelo mar vermelho, quando chega do outro lado e faltava comida, ele manda o alimento, ele manda o maná, e faltava água, ele bate, vem da pedra, e ele vai cuidando, e você vai orando, você vai colocando as necessidades, e você ora pela sua família, você ora pela igreja, você ora pelo povo, e você olha, é 1 hora, dá tempo, e você não orou por tudo que você tinha que orar. Nós temos que criar metodologia para a oração, irmãos. Oração definida, oração objetiva, oração com alvo, oração com agenda. Quanta necessidade. Nós vamos aprender a orar. E quando a gente ora, Deus trabalha por nós. Você quer dizer? Diga amém. As pessoas mais ocupadas de Deus, tinha tanta coisa para fazer, elas oravam mais, porque elas sabiam, quanto mais elas oravam, mais Deus facilitava a vida para elas. E o tempo é precioso. Deus quer agir de maneira sobrenatural na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Deus quer fazer pessoas que entendam o privilégio desse relacionamento, desse desafio, dessa oportunidade que Deus nos dá. Irmãos, qual é a expectativa que Deus tem para nós com relação à oração? Eu quero aqui, olhando para esse versículo 5, que fala, olha aí na sua Bíblia, que diz aí de maneira clara: mas havia oração incessante a favor da igreja, a favor de Pedro. Eu quero ver 3 verdades aqui. A primeira delas é que Deus espera que oremos constantemente. E nós temos que mudar isso. Meu irmão, eu sei que o sermão não muda ninguém, mas o Espírito Santo pode mudar o seu coração. Eu estou crendo que Deus vai nos levar aqui, não apenas nós pastores, mas nós, os líderes de célula, nossos mentores, vocês que fazem parte dessa igreja, a entender a importância de colocar o seu iPhone, o seu despertador mais cedo e ter um tempo de oração.
Quem sabe você não pode orar muito tempo de manhã, mas você ora um pouquinho de manhã, ora um pouquinho na hora do almoço. Você tem 2 horas de almoço, gaste um tempo de oração. Quem sabe à noite, aquela novela miserável que só ensina porcaria, aquela televisão, desliga, tira da tomada, gasta tempo com o Senhor. Chama a sua família, ensina os seus filhos. Tempo não nos falta, meus irmãos. O que nos falta é o desejo, o que nos falta é a motivação, o que nos falta é o compromisso com a vida de oração. E Deus quer nos levar, Deus quer nos levar nessa direção. Se quer nisso, diga amém. Então, oração, irmãos, não pode ser uma opção na nossa vida. Oração não pode ser opção. Opção é fazer um passeio. Eu posso ir como não posso ir. A opção é ir na loja comprar uma roupa. Eu posso comprar ou não comprar, isso é uma opção. Eu posso comprar hoje ou amanhã, daqui a 15 dias. A oração não. A oração, irmãos, é um compromisso. É um compromisso do coração salvo. Compromisso do coração convertido. É um compromisso de quem tem fé. É um compromisso de visão no reino de Deus. Quando nós oramos e buscamos o Senhor, experimentamos o agir dEle, Deus vai agindo e Deus vai descomplicando as coisas, Deus vai facilitando as circunstâncias e vai nos conduzindo em vitória. Veja só, irmãos, o que nós aprendemos aqui na Bíblia. Lembra que é o seguinte, olha, os Herodes estão de plantão ao nosso redor, tome cuidado. E se você não fizer oração, ele pode te pegar e te degolar. Quem são os Herodes da vida? São várias circunstâncias, meus amados irmãos, que nós enfrentamos. É a enfermidade, é a crise financeira, é a situação insegura, é o ladrão que entra na casa, é seu carro que é roubado, dificuldade na sua família. Os Herodes estão ao nosso redor. E o que vai nos sustentar é a oração. Que quando nós oramos, Deus age. John Wesley disse, quando nós oramos, os céus se movem, os anjos se movem em direção para responder à oração do nosso coração. Se move na direção de Deus trazer na nossa vida, no nosso coração, a resposta perfeita, correta, naquele exato momento que você e eu necessitamos da intervenção poderosa de Deus. Jesus orava constantemente. Jesus foi especialista em montes e desertos. Quanto texto, já lembra, olhando e lendo, estudando o Novo Testamento, os Evangelhos, que Jesus saía para o monte para orar. Outros momentos, Jesus ia para o deserto para orar. Ele era especialista. Por que ele ia para os montes, para o deserto? Porque naquela época não tinha nenhuma sala com ar-condicionado em volta ali da Galileia, onde ele estava. Tinha poucas casas, as casas eram pequenas. Ele queria ter um tempo a sós. Não podemos espiritualizar as matas, nem os montes. Nada de errado de se orar no monte. Mas não é que Deus está mais lá do que no seu quarto, na sua sala, naquele lugar da oração. E ali você conversa com Deus, você fala com Deus, pela necessidade do seu coração. Jesus, que é Deus, Ele orou para nos deixar um modelo para a nossa própria vida, para nos encorajar a ter uma vida de oração, a ter prazer na presença, na comunhão com o Pai. Não só Jesus, mas o apóstolo Paulo, ele nos encoraja a orar constantemente. 1 Tessalonicenses 15, 17, ele diz, orai sem cessar. Ele encoraja a igreja, oração é constantemente, a oração é perseverante, a oração é firme no Senhor, é tempo na presença de Deus. Não só Jesus, não só o apóstolo Paulo, mas essa era a prática na vida da igreja de Jerusalém. Quando nós lemos Atos 2:42, diz que eles perseveravam, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vocês percebem, meus irmãos, por que tantos milagres aconteciam naquela época e tão poucos milagres acontecem hoje? Não é que Jesus mudou, Deus não mudou. O que mudou é que lá eles oravam e nós oramos muito pouco. Irmãos, o diabo me enganou muitos anos. O diabo tem nos enganado demais. Nós gastamos tempo em tantas coisas que não são importantes. Nós nos perdemos
Nós somos enganados, nós somos, na verdade, guiados de forma, muitas vezes, enganosas com o nosso tempo, com a nossa agenda. E Ele fez com que, às vezes, a nossa agenda está cheia. E até um certo orgulho de muitos de nós, que eu tenho uma agenda cheia, sou muito ocupado, e com isso não há tempo para Deus. Grande ilusão nossa. A nossa agenda não pode deixar de ter o nosso tempo com Deus, o lugar com Deus. Em primeiro lugar, Ele. E porque as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande modelo, não só da Bíblia. Isso foi o que nós vimos na Coreia. É isso que nós temos que viver. Começar uma nova semana. Ter uma nova experiência. Se você não pode vir aqui às 6:30, ore na sua casa. Você não pode orar 15 minutos, ore 10. Você não pode orar 10, ore 5, mas ore. Se você não pode orar tudo no mesmo tempo, ore em momentos diferentes. Porque orando, Deus vai agir e vai realizar uma obra tremenda na sua vida e no seu coração. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Ele quer dizer para nós. A história da espiritualidade da igreja, presta atenção nisso. A nossa história da vida cristã, a nossa maturidade espiritual, irmãos, ela está totalmente ligada, ela está entrelaçada com a nossa vida de oração, com a maneira quando nós nos colocamos em oração de joelhos ou em pé, nessa oração incessante, fervorosa, ao exemplo da igreja de Jerusalém, a nossa vida de oração. E quando nós lemos lá na igreja do Apocalipse, uma das igrejas, das 7 igrejas, no capítulo 3, no versículo 17, quando o Senhor Jesus está falando à igreja, veja só o que Ele diz para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Ele diz, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente, quem dera fosses frio ou quente. E Ele diz, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, nós temos, possivelmente aqui, podemos correr o risco, irmãos, de trazer a síndrome dos crentes de Laodiceia. Quem sabe, esse é o mal, tem dominado a nossa vida. Nós mantemos a religião. Não, eu vou domingo à noite na igreja. Você ouve o pastor pregar aqui, você lê a Bíblia aqui, coitadinha da Bíblia. Ela só vai sentir o calor da sua mão no outro domingo quando você vem para cá. Você não tem tempo. Não temos agenda para isso. Assim eram os crentes de Laodiceia. Porque quando você é frio, você pode ter uma experiência e se converter. Quando você é quente, você então pega mais fogo. Mas quando você é morno, eu não quero sair da minha posição, estou bem aqui. Eu já dou minha oferta, eu já vou lá, já ouço, eu estou tranquilo aqui. O mundão toma conta da gente. Eu estou tranquilo numa tradição da religião. Eu não tenho paixão. Eu não estou numa célula, eu não ganho meu vizinho, eu não oro por ninguém, eu não ajudo ninguém, não discipulo ninguém. Eu vivo a minha vida e não se envolva muito comigo, eu estou bem assim. Deus está comigo, o cara está comigo. E o diabo tem feito muita gente viver assim. Esse é o crente, é a síndrome dos crentes de Laodiceia. Você não quer ser assim, quer, meu irmão, minha irmã? Não é isso que Deus quer para nós. Mas há uma segunda verdade aqui nesse texto. A segunda verdade está nos versículos 7 e 8, que nos ensina que nós temos que crer que Deus faz o que nós não podemos fazer. E aqui está a essência da oração. Através da oração, meus irmãos, minhas irmãs, Deus começa a agir ao nosso favor. E Ele faz aquilo que eu não consigo fazer. Porque Ele é todo poderoso, Ele age no sobrenatural. Pedro estava preso e ia ser assassinado por Herodes. E a igreja, ninguém podia ir lá na cadeia, fazer um motim lá de fora, fazer uma greve de fome lá de fora, ou atacar o delegado que prendia Pedro e fazer um barulho na porta da cadeia. 10, 15 e 16 soldados para guardar Pedro. A igreja só tinha uma coisa para fazer: orar.
Porque o impossível Deus que ia fazer. Deus ia soltar Pedro. Na oração ali do grupo dos irmãos de Jerusalém, Deus fala para anjo, não sei se foi Miguel ou Gabriel, que anjo que foi? Deus fala, anjo, vai agora e solta Pedro. Ó, Pedro está deitado, presta atenção, olha o quadro, deitado. Um, que estava aqui com o CC forte de um lado direito, o outro do lado esquerdo. E tinha um ali que era tão assim que ele estava dormindo assim, ó, cuidando de Pedro. E o Senhor fala o seguinte, vai lá e tira Pedro. Ele está naquela cadeia. Diz o texto que o anjo foi, entrou na cadeia, iluminou a cadeia, ninguém viu nada, luz nenhuma. Foi aonde estava Pedro deitado, dá um cutucão em Pedro, diz o texto, o versículo fala que ele tocou Pedro. Tocou ele, versículo 7, tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta depressa, Pedro. E os dois soldados ali, ó, dormindo. Eu até roncava. Pedro levanta. Ele fala, Pedro, põe a roupa. Pedro pegou a roupa, etc. Colocou o paletó, colocou, etc. Pedro, põe a sandália. Pedro colocou a sandália. Pedro, coloca a capa, Pedro. Pedro, me segue. Ele foi. E os dois os dois soldados. E diz que não só ele estava no meio de dois, mas havia também, eram 16 soldados guardando na saída. E Pedro seguindo. Pedro tinha ideia que ele estava tendo aquele sonho. Sabe aquele sonho que você está voando? E você está sonhando, você está voando, você vai perto das estrelas, você teve sonho assim? Aí você faz aquelas voltas, e coisa bonita, e você olha, e de repente você acorda, fala, meu Deus do céu, eu estou aqui mesmo. Aí você coloca assim, minha mulher está aqui, eu estou em casa, etc. Pedro não sabia, ele estava achando que ele estava sonhando, mas ele estava seguindo o anjo. Lá na frente tinha uma porta de ferro. Irmão, você já abriu alguma porta de ferro? É um barulho. Levanta o trinco, bate. Quando a porta faz aquele negócio todo, e para abrir, etc. Pedro apertou o dedo, ou melhor, Pedro estava atrás do anjo. O anjo apertou o dedo, a porta automática. O soldadão ali, ó. Estava com uma fuzil de um lado, o outro carregado. E meus irmãos, prestem atenção, o texto diz, para vocês nunca mais esquecerem, a gente faz essas coisas aqui. Quando sai da cadeia, nenhum dos 16 viu nada. Eu fico imaginando a cara que aquele soldado estava dormindo. Cadê Pedro? Cadê Pedro? E diz o versículo aqui, irmãos, foi uma confusão, versículo 18. Olha, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Porque o anjo foi lá e resgatou Pedro, tirou da cadeia Pedro. E quando entraram lá no meio da rua, numa outra quadra de Santa Cadeia, o anjo despediu de Pedro, falou, Pedro, vai na paz do Senhor, meu irmão. E Pedro olhou, reconheceu que realmente estava solto. E ele lembrou, aqui perto tem a casa de Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé. Vou na casa dela. E quando ele chega lá, o pai da igreja está orando, intercedendo. E ele já ouvia de longe o barulho. Senhor, ministra, liberta Pedro, cuida Pedro. Senhor, sabe que o Senhor tem um projeto na vida de Pedro. O Satanás vai dominar a vida de Pedro. O Senhor é o Deus da vida de Pedro, como o Senhor é o nosso Deus. E o povo orava incessantemente. E Pedro, então, entra. Rodi ficou tão contente que a menina estava orando demais por Pedro, esqueceu de abrir o portão, correu para dizer ele está lá fora. Aí aquelas irmãs falam demais, está louca a menina? Ela falou, não, é o anjo dele. E eu comecei a fazer uma confusão. Quem estava lá fora? Alguém foi abrir a porta e quem estava lá era Pedro. E ele falou, gente, espera um pouquinho, eu estou aqui, o Senhor me libertou. Irmãos, quem faz isso? Só Deus. Isso aqui não é uma história, irmãos, isso aqui é um fato. Deus faz isso. Então nós temos que crer, o que nós estamos aprendendo aqui, que Deus
faz o que não podemos fazer. Nós podemos orar, mas o milagre quem dá é o Senhor. Mas se eu não oro, eu não tenho milagre. Eu quero milagre, mas eu não quero orar. Se os irmãos estivessem lá da igreja, todo mundo dormindo. Vamos virar um pouquinho mais. Pedro estava preso e degolado. Mas estava o quê? Intercediam. Clamavam, pediam, clamavam ao Senhor. E Deus vai e age. Meus irmãos, Deus faz isso. Esses dias eu vendo o Hermes pegou um sermão aqui, eu não estava aqui, mas eu acompanho, tá? Falar uma besteira, eu chamo no canto. Mas tem sido edificante ver os nossos pastores pregar, não é verdade? Ele falou sobre Lázaro, não falou esses dias? Quando Jesus chegou lá, ele já falou sobre, vou só lembrar um fato. As irmãs falaram assim, mas há 4 dias, Senhor, ele cheira mal. Jesus fala, vamos lá, e diz, defunto fedido, sai daí! E Lázaro saiu da hora. Porque Deus levanta o morto. Deus pode todas as coisas. Jesus estava ministrando lá e veio uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, que a mulher tinha força só para ir até lá, ver Jesus. Ele não teria força para voltar mais, ela ia morrer lá. E ela disse, se eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curada. E nesse momento chegou um homem chamado Jairo. Jairo, membro da sinagoga daquela cidade de Cafarnaum, dizendo, minha filha está à beira da morte. E Jesus sentiu que alguém havia sido curado, ele estava ali, e falou, quem é que me tocou? E Lázaro, minha filha está morrendo, Senhor, aguenta firme. Jairo, só um momentinho, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Aí chegou alguém e falou para Jairo, leva o mestre mais na sua casa, não, ela já morreu. Jesus falou assim, vamos para sua casa, Jairo. Vamos para sua casa. Eles foram. Jairo, mestre, minha filha, única filha, fiz um tratamento, gastamos dinheiro para minha mulher engravidar. Nós tínhamos um sonho com essa menina. Uma bênção, ela nasceu tão bonita. O dia que ela nasceu, ela deu um sorriso, eu fiquei encantado, nunca mais deixei. Fui um pai apaixonado. Jesus disse, Deus vai operar, Jairo. Onde está a menina? Está no quarto, já estava morta. Deus colocou a mão gelada, lábios todos já roxeados. Jesus olha para aquela menina. Entrou ele, os seus 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João, entraram, porque eles criam. A gente tem que carregar gente que crê perto da gente. Eu levo os pastores quando viajam também, porque tem que carregar gente de fé. Mas cada um paga a passagem, tá? E Jairo e a mulher dele, Jesus olha, Jesus diz assim, Talita cumi, menina, levanta-te agora. E a menina na hora levantou. Pode dar comida para ela. Falou, mãe, tem um pedacinho de filé aí ou não? Diz que ela come. Diz que ela come. Mas só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso, meus irmãos. Você quer nisso ou não? Jesus pode fazer isso. Jesus pode fazer isso. Então presta atenção. Primeiro, irmãos, o poder da oração se manifesta. Em primeiro lugar, nós somos desafiados. Ele quer que nós oremos continuamente para experimentar milagre. Em segundo lugar, crê que Deus faz o que nós não podemos fazer. Mas se eu oro, vem um milagre. Eu estou orando por um milagre. E eu creio que eu vou receber esse milagre. Tem que orar, você vai receber esse milagre. O tempo é o de Deus, não fica preocupado com o tempo. Não fica preocupado com o tempo. Tem gente que é assim, quer o milagre agora. Nem orou direito, já quer o milagre. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. O milagre vai chegar. Mas aqui uma terceira verdade. Terceira verdade. Nós vamos ter consciência de que Deus não fará o que devemos fazer. É isso aí, Deus não vai fazer o que nós devemos fazer. Nesse caso aqui, irmãos, olha o versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte, quando o anjo disse para Pedro, tudo que anjo pediu para Pedro fazer, Pedro fez, ele atendeu o anjo.
Ele levantou, ele colocou a roupa, colocou a sandália, colocou a capa, ele seguiu, ele obedeceu. Irmãos, aqui está um princípio, meus irmãos amados. Nós precisamos desenvolver o princípio da obediência no nosso coração. E diz aqui, olha, e ele fez assim, e assim ele fez. Isso é, Pedro fez tudo o que o anjo pediu. Pedro, se fosse um de nós íamos questionar, quem é você? Qual é o seu nome? Ah, mas calma lá, além de Miguel tem mais, tem outros. E querer questionar o nome do anjo. Mas onde nós vamos? O que você vai fazer comigo? Não abriu a boca. Irmãos, há coisas que nós temos que ter consciência que Deus não fará e o que nós devemos fazer. O primeiro princípio é o princípio da obediência. Ele obedeceu o comando do anjo. Esse é o caminho, irmãos, para os milagres da nossa vida. Caminhar em obediência à palavra de Deus. É isso. Versículo 11 diz que ele reconheceu a presença poderosa do Senhor. Ele reconhece. Versículo 11 diz, e Pedro caindo de si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo foi a resposta de Deus na minha vida. É adoração, reconhecimento da presença de Deus, é submissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Quando eu leio a Bíblia, meus irmãos, e eu estou fora, ela está dizendo, eu estou fora, eu tenho que largar o jeito que eu estou fazendo, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, eu tenho que aplicar esse princípio na minha vida e praticar, e nós vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Obediência, submissão dentro do nosso coração. E veja só, o que ele fez, versículo 12, quando aconteceu o milagre, Pedro foi testemunhar. Meus irmãos, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito, que é testemunhar para outras pessoas. Nós somos uma igreja em célula, nós temos que entender o privilégio que Deus nos dá, de testemunhar na célula, trazer nossos amigos, trazer nossos companheiros, trazer as pessoas que nós conhecemos. Às vezes demora, mas elas vêm. Se você começar a orar por uma pessoa, meu irmão, minha irmã, para vir para a sua célula, ela vai chegar para você e falar o seguinte, escuta, eu fiquei sabendo desse negócio de célula, eu vi você conversando um dia por telefone com uma pessoa que vai na célula, por que você não me chama para ir na sua célula? Você tem alguma coisa contra mim? Vai brigar com você, porque você nunca chamou para ir para a célula. Mas não vai ninguém, você não ora. Nós oramos. Isso é nosso papel. Mudar o coração dela na célula é do Senhor. Ele vai mudar. Ele vai transformar aquela vida. Ele vai realizar uma obra nova naquele coração. Mas o que Deus não fará aquilo que nós devemos fazer, irmãos. Isso que Deus está nos ensinando aqui. Então, após o milagre de Pedro, ele foi testemunhar. Aí ele diz no versículo aqui 17, quando chegou na casa, falou, irmãos, muito obrigado, glória a Deus, tiveram um momento de adoração pelo seu livramento. Ele disse, agora é o seguinte, vão falar para Tiago. Tiago aqui é irmão de Jesus. Vai avisar para Tiago e para os irmãos o que Deus fez na minha vida. Irmãos, orar é nossa tarefa. Pregar é nossa missão. Dirigir uma célula é nosso privilégio. Cuidar de pessoas é uma honra para o nosso coração. Mas o milagre na vida das pessoas, quem faz é Ele. Lá em Jerusalém, diz que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescenta, quem muda, quem transforma é o Senhor Jesus Cristo. Quem diga amém. Quero encerrar contando um pequeno momento na história da igreja. Lutero, no século XVI, tinha um grupo de irmãos que oravam com ele. Entre eles havia um chamado Philip Melanchthon, que era um homem de oração ao lado dele. Um dia alguém bate na casa de Lutero dizendo, o Melanchthon está muito mal. Lutero coloca a roupa, sai depressa, vai à casa de Melanchthon. Chega lá, ele entra no quarto. Melanchthon está em estado de coma já. É o prelúdio da morte. Deitado, pouca respiração, perdendo a pulsação. Lábios roxos, já todo desfeito o seu rosto. Lutero se coloca de joelho e diz o texto que ele clama, ele ora, ele fala ao Deus poderoso, ele clama aquele que responde, ele pede aquele que ouve, ele clama por aquele que tem poder.
pela cura, porque ele precisava de Philip Melanchthon ao lado dele naquela grande trajetória. Ele levanta em fé, dirige-se à cama onde ele está, pega na mão dele. Quando ele pega na mão de Melanchthon, olha, abre os olhos. Ele disse assim: Lutero, me deixe descansar em paz. Lutero falou: Felipe, você não pode agora. Felipe, você não pode agora. Precisamos de você, Felipe. Já ordenamos ao Pai, ao Senhor, que te levante. E ele pediu a alguém: traga comida. Senta Melanchthon, dá comida para ele. Ele come. E diz a história da igreja, irmãos, que durante anos Deus usou de maneira poderosa a vida de Melanchthon ao lado de Lutero para o grande projeto que Deus transformou na Europa através do que nós chamamos da Reforma Protestante. E quantas consequências tremendas, maravilhosas de Deus na vida de todos nós. Quando nós aprendemos na Reforma que todos nós somos sacerdotes. Foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos podem ler a Bíblia. Todos podem dirigir uma célula. Todos podem orar. Todos podem compartilhar do Evangelho. O sacerdócio universal de todos os crentes. Através do quê? Através da oração fervorosa do homem de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quero encerrar dizendo: o poder da oração muda todas as coisas. Pai, acrescenta agora essa palavra no coração do meu irmão, no meu coração, no nosso coração, e que possa haver uma grande mudança na nossa vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém.